Olá, eu sou Carol Bernardi e está começando mais uma edição do De Olho no Peixe. Aqui você fica sabendo de tudo do alvinegro mais famoso do mundo. Começa agora, De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. Um programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De Olho no Peixe com a equipe Análise Tática. Muito bem, então temos aqui o nosso convidado especial dessa edição de segunda-feira do De Olho no Peixe. A gente está aqui com Lalá, ex-goleiro do Santos, do time mágico do Santos, com Pelé, Pepe, Coutinho. Jogou no Santos entre 1959 e 1961. Seja muito bem-vindo, Lalá, ao De Olho no Peixe dessa segunda. Eu me sinto muito satisfeito por estar em contato com vocês três e poder abrilhantar os seus comentários, tá? Se vocês podem fazer as perguntas que quiserem e eu terei o prazer de respondê-las. Espero um contato muito forte com vocês. Muito bem, o Lalá está acompanhado lá do Helder Fraga, que é o diretor e produtor sobre o filme da vida e da carreira do Lalá. Então a gente vai falar bastante sobre o período do Lalá como goleiro do Santos, falar também um pouco desse filme, o Lalá que começou com o Santos em 1959. Conta pra gente, Lalá, como que foi o início da sua trajetória, a sua chegada ao time da Vila Belmiro? Eu jogava no time, no início da minha carreira, num time pequeno da minha cidade, Lapa, uma cidade no sul do país, no Paraná, e aí tinha sido campeão no time amador, e me saí muito bem no campeonato, nesse campeonato Campo Larguense, com o nome de Campo Larguense, onde que tinha 4 cidades do estado do Paraná, que cada uma tinha seu clube, o Araucária, o Internacional e União da Lapa. Então, éramos com 6 times, 4, 2, 6 times, e graças a Deus eu fui campeão e tive me saí muito bem durante o campeonato, considerado um dos melhores jogadores do campeonato, e fui convidado para jogar em Curitiba pelo Ferroviário, hoje Paraná Clube. Daí foi convidado pelo Santos para vir para Santos, aonde, graças a Deus, a gente conseguiu diversos títulos maravilhosos, que eu guardo com muito carinho. Muito bem, agora eu passo a bola para ele, que acabou de chegar aqui para apresentar essa edição do De Olho no Peixe. Felipe Camargo, você está conosco ou não? Travou, voltou. Estou. Agora sim. Estou, a internet oscila, mas estou. Então vamos lá. Quer assumir o comando da nave-mãe? Fique à vontade. Como eu não peguei o início da entrevista com o Lalá, vou deixar você esse cargo aí de dar sequência a esse bate-papo e a gente segue aqui apurando. Eu quero agradecer publicamente ao Lalá, né, por estar aqui com o De Olho no Peixe. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de entrevistar o Lalá, um grande ídolo do clube, e muito bacana, né, que nós tenhamos um filme falando da história do Lalá. E eu acho que é importantíssimo o torcedor do Santos ter esse conhecimento, né, de uma peça que foi tão importante numa geração em que só falam dos homens de frente, Lalá. E tem que valorizar o quanto você lá atrás também foi importante, porque se não tem bom goleiro, o time não joga, né? Diz que iniciou um grande time com um bom goleiro, né? Tendo um bom goleiro atrás, é o caso do Santos, que temos um João Paulo, tá recuperando do que passou com uma lesão seríssima, e que agora, bem, no próximo jogo contra o América, talvez ele jogue ou continue fora do time, a gente não sabe como vai ser a escalação.
Muito bem. Então, estamos aqui com o Lalá, goleiro do Santos entre 1959 e 61. Léo, deixo as honras para você fazer a sua pergunta aí para o grande Lalá. Senhor Lalá, um prazer falar com o senhor. Muito boa tarde. Boa tarde. Pergunta vai muito em cima do que o Felipe falou, né? E até hoje em dia isso ainda é assim. Infelizmente, goleiro e o pessoal ali da zaga acabam sendo um pouco esquecidos, né? Porque eles decidem jogos de uma outra forma. Mas, infelizmente, o torcedor, a imprensa ainda dá muito valor àqueles que fazem o gol, àqueles que jogam na frente. Como que os jornais da época repercutiam ali aquele time do Santos? Óbvio, era um timaço, mas como que os jornais repercutiam a zaga do Santos e o senhor especificamente como goleiro? O time do Santos era uma maravilha, era uma família, não era um time de futebol, era uma família. E tinha como na cabeça, como os pais, o nosso Atê Jorge Cury, como presidente, e o Modesto Roma. Duas pessoas maravilhosas que sabiam comandar. Você só chega ao êxito quando você tem um belo comando em frente. Senão, você não chega a nada. Tudo na vida é o comando. E o Santos, graças a Deus, tinha um comando muito forte. Um time experiente, garotada, mas jogava pelo amor. Haja visto que conquistou as Américas do Norte, do Sul e Central. E não satisfeito com isso, foi para a Europa como um time desconhecido e voltou como um time melhor do mundo. Nós conquistamos uma Copa Teresa Herrera, uma das Copas mais cobiçadas na Europa, onde o Pelé reluziu em todas as partidas. O Pelé, falar do Pelé é a mesma coisa que citar um deus do futebol. Muito bem. Nájila, estamos aqui com o Lalá, fica à vontade para fazer uma pergunta para ele também. Primeiramente, queria falar que é um prazer, né, o senhor estar aqui com a gente, aqui no De Olho no Peixe, falando um pouquinho dessa experiência, né, essa história com a camisa do Santos. E eu queria aproveitar, né, como que você falou, participou de um time histórico do Santos, se você tem alguma história marcante dentro de campo, extra-campo, que você possa compartilhar aqui com a gente. Tem diversas passagens. Você sabe que jogando num time que nem o Santos, de antigamente, de 59, onde considerado um dos melhores times do mundo, tinha no seu elenco o rei do futebol. Então, tendo um rei dentro, tem muita história para contar. E cada partida é uma história. Eu, por exemplo, tenho uma história muito bonita com Pelé. Leva um pouquinho de tempo para contar essa história, mas é interessantíssima, porque nós estávamos concentrados em La Coruña para disputar a Copa Teresa Herrera. E nessa noite, na chegada, o Lula sempre dividia os jogadores. Às vezes, Lalá ficava com Laércio, Lalá ficava com Pagão, Lalá ficava com Coutinho. E coincidiu aí em La Coruña, eu ficar com o Pelé. O quarto ficava dois jogadores. E eu fiquei com o Pelé, e no dia seguinte, no sábado, antes do jogo, eu saí na rua para dar um passeio, e na rua que estava o hotel, existia uma loja de esportes, onde que estava a Copa Teresa Herrera com suas medalhas. E uma sapatilha muito bonita, exposta, e eu digo, puxa, preta e branca, assim, digo, santista, digo, pô, vou comprar a sapatilha. Entrei, comprei a sapatilha e voltei para o hotel. Quando voltei, o Pelé olhou a sapatilha, quero comprar uma igual. Lá. Você me acompanha até lá? Eu digo, pô, Pelé, é difícil, tinha sido campeão em 58, e 6 meses depois nós estávamos lá. Eu digo, se descobrir que você é o Pelé lá dentro, fecha a loja, né? Porque está tumultuada, a loja está muito grande por causa da exposta à Copa Teresa Herrera, aquelas medalhas todas. Não, mas eu quero, vamos, não vai acontecer nada.
então vamos lá, eu vou contigo. Aí voltei com ele, quando chegamos na vitrine, ele olhou a Copa Teresa Herrera linda, né? Pô, prata, ouro, pô, tá bonita, e as medalhas, maravilhoso. Uma delas, lá, antes de entrar na loja, eu te prometo, uma delas é tua. Digo, oh, jogo difícil, você vai jogar contra o Botafogo. O Botafogo tem 4 jogadores da seleção brasileira que há 6 meses atrás tinha sido campeão do mundo. O ataque do Botafogo é a seleção do Brasil. Tem 4 jogadores da seleção do Brasil aí no Botafogo. E no Santos nós temos 3, já começamos a sair desvantagem. A única vantagem é você, que é o rei do futebol. Não era o rei ainda, mas fazia gol de todo jeito. Parece que veio de outro mundo. Bom, entrou dentro da loja, vou comprar uma sapatilha. Quando baixou o vendedor para trazer a sapatilha dele, descobriram que era o Pelé que estava dentro da loja. Foi aquele tumulto todo, eu me escapei, fui embora, voltei para o hotel, como eu tinha dito para o Pelé. Digo, se acontecer qualquer coisa, é impossível. Quando o Pelé chegava, tumultuava qualquer ambiente. Eu voltei, daqui a pouco chegou o Pelé todo quase sem roupa. Disse, pô, lá você me deixou sozinho. Digo, é isso aí, o que vai acontecer? Então, no dia seguinte, teve o jogo dificílimo. Então, um ataque do Botafogo maravilhoso. Um ataque, o time todo do Botafogo. Botafogo e o time do Santos também. O time do Santos, bem, né, com um time de garotos, mas muito bem, né? Pelé com 17 para 18 anos, Pagão com 19, com Pepe 19, tudo garotado. E o jogo dificílimo, e vem bola em cima de mim, vem 1-0 para o Santos, e o Botafogo em cima, daqui a pouco teve um córner, e o Carranza bateu, eu saí, peguei a bola, e o Pelé estava junto, o jogo estava difícil, havia sempre uma briga com o Pepe, com o Zito, que era o capitão, disse, Pelé, você fica lá na frente, que aqui atrás quem manda sou eu, aqui eu defendo, e você faz o gol lá, que aqui não tem problema. Aí eu digo, Pelé, pô, aqui você vai querer fazer, vai, lá, eu vou sair na intermediária, me joga com a mão a bola para mim e deixa o resto comigo. E dito e feito, ele saiu, batia a bola, aquele tempo batia a bola no chão, tal, fez um pouquinho de cera, ele entrou no meio do campo, lancei para ele, desenvolveu o time todo do Botafogo, fez o segundo, voltou, quase ganha a taça. Fizemos 4-1 no Botafogo e conseguimos a Copa Teresa Herrera. Então, é uma passagem maravilhosa, né? São coisas que dificilmente o público desconhece, né? Não conhecia essas passagens. 5h58. É um prazer poder receber o Lalá, ex-goleiro do Santos, um ídolo do clube, né? Eu já vou trazer o Helder Fraga, que é diretor, né, do filme, e nós temos até um teaser aqui, né? Eu vi ali primeiro o Olho Filmes, eu falei, rapaz, será que o De Olho no Peixe tá nessa? Não, mas não tem nada a ver com o De Olho no Peixe. Helder Fraga tá aqui com a gente. Primeiro quero te agradecer, Helder, por aceitar o convite do De Olho no Peixe. Já a gente vai, entre aspas, explorá-lo aqui para falar mais sobre o filme Ninguém é Campeão Sozinho. Mas, Lalá, até para a gente cumprir o nosso horário, que nesse momento é pontualmente 18 horas, queria que você pudesse, por favor, dizer o que representa para você ter um filme, né, contando a sua história, contando um pouco dessa sua representatividade pelo alvinegro mais famoso do mundo, Lalá. Para mim, é motivo de muito orgulho o Helder e sua equipe trazer ao público a minha vida,
isso é maravilhoso, fica eterno. Então, meus netos, tataranetos vão ter esse prazer. E tenho que louvar o Helder e a sua equipe por aceitar fazer esse filme falando da minha vida. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho. Eu me sinto lisonjeado. Muito obrigado ao Helder. Bom, Helder, vou deixar você então aqui com a gente durante o programa, você é nosso convidado também, mas depois desse agradecimento público, acho que você pode também falar um pouquinho como é que surgiu aí com o Lalá aqui com a gente essa ideia, né, de fazer um filme contando a história do Lalá. Helder Fraga, que é diretor, né, e produtor executivo, está com a gente aqui nesta edição, falando do filme Ninguém é Campeão Sozinho. Seja bem-vindo, Helder. Obrigado por nos atender. O microfone do Helder está desligado. Só um minuto. Helder, ativa seu microfone aí. Opa, Agora sim. Vamos nessa. Em primeiro lugar, boa tarde para vocês aí no Brasil. Eu estou falando direto da Alemanha, já estou aqui há 2 semanas, então aqui já é um pouquinho mais tarde. Estamos 5 horas na frente no fuso. Mas falar do Lalá é muito fácil. A ideia do filme surgiu através do filho do Lalá, né? Eu já venho desenvolvendo um projeto de um longa-metragem com ele, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. O Gabriel Pierin, que é filho do Lalá, famoso Carlos Pierin, quando a gente estava fazendo esse trabalho novo, ele falou para mim, meu pai foi goleiro do Santos, jogou junto com o Pelé, com o Pepe, com o Coutinho. Eu falei, você está de brincadeira. Eu sou apaixonado por futebol, né? E eu fiquei muito curioso, porque imagina, o seu Lalá jogou com os maiores jogadores do mundo, né? E até hoje são históricos, né? Daí eu falei assim, poxa, vamos fazer um filme, né? Do seu pai, vamos contar a história dele. E ele falou assim, você tem interesse? Eu falei, claro que eu tenho interesse. E aí foi muito legal, porque teve uma sessão de um projeto em São Paulo que o Gabriel Pierin me convidou e o seu Lalá estava junto. E aí, quando eu conheci o seu Lalá, eu estava esperando assim um senhor já bem velhinho e tudo. Quando eu vi o seu Lalá com essa energia, com esse sorriso, com essa vitalidade toda, eu falei, nossa, mas vem cá, quantos anos o senhor tem? Ele falou assim, vou completar 90. Eu não acreditei, né? Eu falei assim, 90 anos? Desse jeito? Vamos embora. Vamos fazer um filme. E assim, eu fico muito feliz, assim, de coração mesmo, ter conseguido fazer esse projeto. Para mim é um projeto muito especial, poder tratar e retratar a vida do seu Lalá. É um atleta histórico do Santos, é um time maravilhoso, que eu tenho um carinho muito grande pelo Santos, e foi muito bom poder filmar com ele dentro da Vila Belmiro, né? Então, assim, a gente teve uma sorte muito grande de a gente conseguir fazer o filme dentro da Vila, porque a Vila, na minha cabeça, sempre veio como um personagem do filme, né? Porque ali estão todas as grandes memórias, as grandes lembranças do Lalá, né? Como jogador do Santos, né? E foi muito interessante que, através do Gabriel Pierin, a gente conseguiu autorização da diretoria do Santos, do presidente, do vice-presidente, e aí a gente conseguiu entrar pela Vila Histórica, onde o rei andou, onde todos esses grandes craques, onde o Lalá se consagrou. Então, assim, foi realmente um momento único, pisar naquele gramado, e eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz em poder contar um pouquinho da história, porque não dá para a gente contar muito, longa, ter 1h30, né? Imagina como que você vai retratar uma carreira de um ídolo que acabou recém de completar 90 anos, e foi muito especial, sabe? Foi muito especial mesmo. 18h05. Esse é o Helder Fraga, diretor do filme Ninguém é Campeão Sozinho. O Lalá,
ele está aqui com a gente, quer ver? Ó, vou tentar trazer ele aqui para ficar no destaque aqui da tela. Já tinha feito aí uma última pergunta, mas Lalá, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, falar o quanto nos honra ter você aqui, todo o ídolo eterno que participa do De Olho no Peixe para a gente é de uma grande valia, de uma grande honra, e claro que os assuntos dos Santos atuais, eles sempre demandam muito tempo, mas eu acho que traz uma leveza enorme nós podermos falar com os ídolos, podemos resgatar as histórias e trazer leveza também, porque o santista está sofrendo tanto nos últimos tempos, Lalá, que quando a gente traz você, por exemplo, para falar com a gente, temos um tempo para conversar, isso faz com que o torcedor relembre momentos lindos que o Santos já teve e que você, uma história viva, tem essa capacidade de trazer talvez um pouco mais de amor ao coração santista que anda tão machucado e amargurado. Recentemente você esteve na Vila e eu te vi entregando a camisa ao Renan, né? Então, fiquei muito feliz em vê-lo pessoalmente e toda essa vitalidade que o Helder citou, a gente presenciou no momento que você apresentou o goleiro Renan. Muito obrigado, tá? Espero que nós possamos ter aí algum outro momento que você possa ficar mais tempo com a gente e possamos lembrar e relembrar mais e mais histórias suas com a camisa do Santos. Obrigado, viu, Lalá? Eu que agradeço, porque tem muitas coisas bonitas para falar sobre o Santos. Eu gostaria de citar mais uma coisinha do Santos, que é primordial para esses torcedores, nosso querido Santos. É uma passagem que nós jogamos contra o Internacional de Milan pela Copa Naranjo. É uma passagem interessantíssima, também com o nosso rei. Esse jogo, eles compararam o Pelé com o Angelillo, um centroavante italiano nacionalizado italiano, argentino nacionalizado italiano. E os jornais publicavam que queriam ver quem era melhor, se era o Pelé ou era o Angelillo. Aí eu falei para o Pelé, digo, estão aí querendo te comparar você com o centroavante aí, do italiano aí, o tal de Angelillo. O negócio é difícil amanhã, quando o Internacional, campeão italiano, esse jogo foi em Valência, pela Copa Naranjo. E nós ficamos finalistas e fomos para o título. Aí terminou o jogo. Santos 7, Internacional de Milan 1. Pelé fez 4. No dia seguinte, os jornais estamparam. A diferença entre Pelé e Angelillo é como Valência a São Paulo. Não é muito, não. A distância é bem pouco. Então, são coisas interessantíssimas que o público santista, aquele que adora o Santos. Hoje eu tive contato com uma pessoa que, quando me viu, quando incrível que pareça, e eu falei, estava no supermercado, eu falei, eu sou tal pessoa. Eles, olha, estou passando mal. Estou passando mal. É a pura verdade. Estou passando mal nesse momento, mas por quê? Porque te conhecer é uma coisa maravilhosa na minha vida. Então, são umas coisas que passam. Eu penso o que o Pelé, se o Pelé estivesse vivo e em contato com um dos torcedores do Santos, seria de matar. Sem dúvida, sem dúvida. Lalá, que prazer e que honra nós termos você aqui, e já fica o convite para uma próxima oportunidade, se possível, e você topar, da gente ter mais tempo, um programa só para falar das suas histórias. Tá bom, Lalá? Sim, eu agradeço muito o contato que eu tive com vocês, e a hora que vocês quiserem, eu estou disponível para abrilhantar o programa de vocês. Obrigado, Lalá. Um abraço, viu, meu amigo? Fica com Deus. Eu agradeço a todos vocês. Valeu, esse é o Lalá, ídolo do Santos, ex-goleiro do Santos e o protagonista do filme, né, do filme Ninguém é Campeão. Tá aí o Lalá participando dessa edição. Bom, o Helder segue por aqui. Helder, nós vamos falar bastante, tá? Sobre o filme ainda. Você fica com a gente até o final do programa, é isso mesmo? Foi o que me passaram. Quero agradecer o nosso grande Jean Nascimento, né? Brinquei que o Jean hoje ele foi o nosso produtor, o Jean que montou aí toda essa possibilidade de entrevista com o Helder Fraga
e com o Lalá. Bom, Helder Fraga, quero que você fale um pouco mais sobre o filme Ninguém é Campeão Sozinho. Você citou no seu primeiro destaque que a ideia veio com o filho do Lalá, que conversou com você e vocês começaram a desenvolver um pouco mais. Tem alguma peculiaridade esse filme de 1h30 que quando você talvez começou a estudar e conhecer mais a vida do Lalá, fez com que você cada vez mais entendesse que, poxa, o público vai gostar, o torcedor do Santos tem que saber disso. O que ali mais te chamou a atenção, Helder? O que mais me chamou a atenção, cara, foi a primeira vez que eu consegui conversar com o Lalá e eu vi aquele brilho no olhar, sabe? Um senhor de 90 anos que dedicou a sua vida toda ao futebol e aquele amor, aquela paixão no olhar, sabe? Ali eu vi que tinha vida, que tinha uma história, que a gente poderia compartilhar essa história com um grande público, o público do Santos, mas assim, claro, é um filme que retrata um grande ídolo do Santos, mas ao mesmo tempo é um cara que dedicou a sua vida toda ao esporte, ao futebol, que tem um amor pelo futebol, né? Até hoje ele tem lojas em Santos, o Papes Esportes, que foi uma referência na cidade lá atrás, quando ele abriu a primeira loja dele. O seu Lalá sempre foi um cara que sempre movimentou muito. Ele teve um primeiro Lava Rápido, que quem inaugurou o Lava Rápido dele foi o Pelé. O Pelé que foi lá inaugurar. Inclusive, eu mandei umas fotos para a produção aí, se achar. É bem interessante o Pelé inaugurando o Lava Rápido dele aí. E é um cara que sempre movimentou muitos boleiros, assim. Eu tive a grande sorte, cara, assim, porque além de ser um cara que gosta muito de futebol, ficar perto desses ídolos é uma coisa incrível, né? E mágico, uma coisa única, né? E a gente tem no filme uma grande participação especial, assim, que é o seu Pepe. E então, assim, a gente foi recebido com muito carinho lá na casa do seu Pepe. Eu queria fazer muito um bate-papo, sabe, de dois ídolos do Santos, falando e relembrando grandes histórias sobre o futebol, sobre o time do Santos. Então eu coloquei frente a frente o Lalá e o Pepe, e ali, cara, saiu histórias assim incríveis, goleadas históricas em cima de Barcelona do Evariste Macedo, com aqueles super times, sabe? Os caras jogaram contra... A gente, às vezes, vai assistir uma premiação da FIFA, a gente ouve tantos nomes que a gente fala, pô, Puskás, prêmio Puskás, melhor jogador. Os caras jogaram contra o Puskás, sabe? Os caras jogaram contra todos esses grandes jogadores e goleavam. O Santos passava o caminhão em cima de todo mundo, né? E tem uma história muito legal que o seu Pepe conta. Assim, a gente só está falando de vitória, mas nós perdemos também. Vou contar uma derrota nossa. Aí eu falei, opa, vamos ver o que vai sair aí dessa história, né? Ele falou assim, pô, eles fizeram uma turnê, o Gabriel sabe direito, o Gabriel tá até aí, se vocês quiserem falar com o Gabriel, depois pode chamar ele, que ele é historiador do Santos, escreveu o livro do seu Lalá e ele trabalha também no Memorial das Conquistas do Santos, lá na Vila Belmiro. Né? É o Gabriel Pierin. Pierin, perfeito. Ele tá por aí. E foi muito legal esse papo que o seu Pepe falou assim, a gente começou a fazer vários jogos, se eu não me engano foram 20 jogos em 40 e poucos dias, sabe? Cada um dia e meio os caras jogavam e só ganhando. E no final, e o Real Madrid, que tinha uma seleção na época, deixou para ser o último jogo, né? Para pegar o Santos, né? E aí o Santos já vinha cansado, cara. Como o senhor lá falou, batendo no Inter de Milão, campeão italiano, batendo no Barcelona, batendo em todo mundo. E aí, quando chegaram para jogar contra o Real Madrid, no primeiro tempo, foi um Deus nos acuda. Foi 3-0 o Real Madrid, assim, sobrando, né? Daí os caras desceram para o vestiário e falaram assim, opa, não vamos deixar esses caras fazer isso com a gente, né?
Rapaz, foi 4-0, parece, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos meteu 3. E ficaram perto de empatar o jogo, e no finalzinho o Real Madrid conseguiu fazer mais uma, foi 5-3. Aí o Pepe falou assim, se fosse outro time, teria levado uns 10. A gente ainda buscou e quase empatou. Então você vê a força que tinha aquele Santos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso faz com que o torcedor fique aí com o coração um pouco mais acalentado de boas lembranças, né? Porque o Santos atual está trazendo um pouco mais de nervosismo e chateação ao torcedor. O Helder Fraga, diretor do filme Ninguém é Campeão Sozinho, que conta a história do ex-goleiro Lalá, está participando com a gente dessa edição do De Olho no Peixe. Do Helder, não sei se o Helder está acompanhando o Santos, Helder, ou sua vida é tão atribulada que o Santos só se resumiu ao filme para você? Não, na verdade, assim, tá difícil acompanhar o futebol no Brasil, né? Porque eu tô aqui na Alemanha, do lado de Frankfurt, e aqui é 5 horas na frente, então aqui já são praticamente quase meia-noite. Então não dá, e eu tô dirigindo 2 projetos aqui na Alemanha, entendeu? Então tá bem corrido, tá bem difícil de acompanhar futebol. Isso. Deixa eu trazer o Gabriel Pierin, tá aqui, ó. Ô, Gabriel, você tava aí nos bastidores, a gente tá aqui falando sobre o filme, né, e contando a história do seu pai, né? E queria que você tá na tela aí o Lalá, mas não é o Lalá, é o filho do Lalá. Ele só tá usando Lalazinho. A mesma... É o Lalazinho. Pronto. Cara, que bacana ter você aqui também, e queria que você falasse pra gente, né, em meio a esse momento que é o pior da história do Santos, né, falando de futebol, se você acha que essa produção que o Helder fez com o seu pai, o teu pai é uma história viva do Santos, se isso pode também deixar recados positivos e trazer um lado que é bacana e bonito de ser lembrado pelo torcedor nesse momento que o torcedor está tão machucado. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, Gabriel? Eu que agradeço, Felipe. É um prazer enorme participar do programa, da sua enorme audiência. Sem dúvida, quando a gente fala, né, do maior patrimônio de um clube de futebol, a gente não pode esquecer que é composto pela torcida, pelos seus títulos e pelos seus ídolos. E quando a gente trata, por exemplo, de um filme como esse, muito bem dirigido pelo Helder e sua equipe, preservar e manter vivo na memória do torcedor santista a história de um ídolo faz todo sentido. Né? Esse é um patrimônio, né? Eu sou historiador no clube, então para mim é um privilégio poder contar a história do meu pai e contribuir com a história da nação santista. O Gabriel tá com a gente nessa edição aqui, o Lalá, o pai dele, já esteve aqui com a gente. Diga, Murilo Sarro, fique à vontade, Léo, Nájila, que muitas vezes eu fico perturbando vocês para vocês falarem do futebol atual, mas vocês fiquem à vontade para falarem com o Helder, com o Gabriel, que estão aqui com a gente nesta edição de segunda-feira do De Olho no Peixe. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel, né? Tenho certeza que ele tem muito a agregar. É muito comum a gente ver alguns personagens menosprezar muito do que foi feito antigamente, né? Mais recentemente a gente teve aí o Cristiano Ronaldo falando que ele é o único que tem 900 gols na carreira, e todos eles em vídeo, né? E eu vejo muita gente falando, por exemplo, do Pelé, de que o Pelé tem aí uma diferença nos gols contados, né? E falam muito, mas o Santos excursionava muito, né? E as pessoas não têm dimensão de que essas excursões eram contra os melhores times do mundo da época e o quanto isso representava, né? Então eu queria que você trouxesse isso para a nossa audiência também. É claro que a gente fala aqui para santistas e não é muito comum aqui em quem acompanha o canal, mas de uma forma geral, qual era a importância dessas excursões antigamente, né? E por que esses gols não deveriam nem entrar em nenhum tipo de questionamento? Vamos lá, excelente a sua colocação. Eu sou um profissional da área de história e uma das coisas básicas quando a gente estuda história é não cometer nenhum anacronismo, né? Ou seja, analisar a história, o passado com os olhos do presente. Evidentemente que a realidade era outra. Para se manter um clube de futebol com todas essas estrelas, como Pelé, Coutinho, Pagão, Pepe, Gilmar, Lalá e tantos outros, era necessário excursionar.
E, além disso, havia uma outra função também, né, de divulgar o futebol brasileiro. Eu falo sempre que o Santos é mais do que uma equipe de futebol. O Santos é uma instituição diplomática. Pelé é muito mais do que um jogador, e ele não pode se resumir, os seus feitos não podem ser resumidos apenas a números estatísticos, senão a gente comete um erro. Pelé foi grande, muito mais do que os 1.091 gols que ele fez só com a camisa do Santos. Pelé foi grande porque ele foi recebido pela rainha, por príncipes, por imperadores, porque levou o futebol para a África, porque significou a esperança para milhões de africanos, porque divulgou o futebol e propagou em todos os cantos do planeta. Então, é imensurável a contribuição do Pelé. Se a gente ficar apenas comparando números ou jogos oficiais, a gente comete um erro que é comparar aquilo que é incomparável. Nájila Luz, Léo Davanço, perguntas ao Hélder Fraga, ao nosso Gabriel Pierin, também que é historiador e filho do ex-goleiro Lalá, que já esteve com a gente nesta edição aqui e participa agora o Gabriel. Então, eu, né, por ser jornalista, eu sempre tenho essa curiosidade na questão de produção de conteúdo, né? Então, eu queria que vocês me falassem como que foi organizar, né, como seria o filme, conversando com as pessoas, qual que foi as principais fontes, né, que vocês utilizaram, conversando mesmo, pegando histórias, dados históricos, enfim, queria mais essa parte de bastidor aí para formar o filme. A minha sorte de realizar esse filme foi que eu já tinha uma parceria com o Gabriel, que a gente já tinha iniciado, né, em outro projeto. Então, quando a gente decidiu que iria fazer o filme sobre a vida do Lalá, eu tentei ao máximo juntar o Gabriel com toda essa cultura dele de historiador, não só do Santos, mas de tudo, né, que ele vinha agregar ao filme, junto com o roteirista, que era o Leonardo Granado, e poder fornecer tudo para ele, assim, de conteúdo mesmo histórico, né? Tanto do Santos, do Lalá, para a gente conseguir fazer um filme bacana, né? E aí depois, um trabalho junto do Gabriel e do Leonardo Granado, eu tive um material muito rico, né, nas mãos para poder trabalhar. E aí que me veio a ideia depois que eu li todo esse material, de falar assim, poxa, acho que o filme é muito mais do que isso, a gente pode criar personagens, né? E aí foi onde o Gabriel novamente entrou e me ajudou, que um dos netos do Lalá faz ele criança, né? Depois eu vou deixar o Gabriel falar um pouquinho, e um goleiro da base do Santos, também o Gabriel trouxe também para fazer o Lalá jovem. Então, a gente brincou com as fases da vida do Lalá, criança, jovem, e o próprio Lalá hoje, relembrando tudo que ele viveu. Então, acho que aí a gente conseguiu dar uma unidade no roteiro, e eu acho que ficou bacana. Se vocês puderem depois exibir o trailer, acho que a primeira parte que exibiu foi o teaser. O trailer é mais legal, assim, dá para ter um pouco mais da dimensão do filme. Se a produção conseguir pesquisar aí nesse tempinho aí, eu queria que o Gabriel pudesse completar aí para mim aí, o Gabriel, essa história das pessoas que você agregou aí. Vamos lá, eu acho que assim, o Hélder, ele conduziu muito bem, junto com o Leonardo Granado, que é o roteirista, mesclando não apenas os aspectos documentais, enfim, né, para não ficar só no documentário, mas o filme também ele tem esse aspecto mais romanceado. Então a gente teve o privilégio, né, eu falo isso como pai, de poder incluir o meu filho, que hoje tem 11 anos de idade, mostrando, na ocasião tinha 10 anos, né, o filme ele foi gravado em 2023, o ano passado, então mostra meu filho aos 10 anos, e o Gustavo Casanova, na época ele era um goleiro da base do Santos, hoje ele defende o Cuiabá, mostrando o Lalá chegando na Vila Belmiro ainda muito jovem. Então essa transição, né, de uma criança que sonhava em ser goleiro, né, de um jovem que estava ali experimentando o desafio de chegar no time que na época
ainda não era campeão do mundo, né? O Santos só vai conquistar o Campeonato Mundial em 62, mas em 59 já tinha no seu elenco, como o Helder lembrou muito bem, 3 jogadores que tinham sido campeão no ano anterior na Suécia, Zito, Pelé e Pepe. Significava muito, né? Meu pai, como ele mesmo contou, ele veio do interior do Paraná, uma cidade ao sul do estado, e chega ao Santos para realizar um sonho, né? O sonho de qualquer criança, que é defender o maior time do mundo. E na ocasião, ele estava ali, ao lado do Pelé. Então, o Helder, ele soube captar dessa emoção, né, do sonho de uma criança, do esforço, né, de um jovem, e finalmente a realização do meu pai. E se tem uma coisa que ele fez com muita propriedade, foi buscar a emoção a todo momento. Quem for assistir esse filme, a gente espera, né, que o torcedor santista possa privilegiar, né, possa dar esse apoio, vai se sentir muito emocionado. 18h55, temos aqui nessa edição do De Olho no Peixe o Gabriel Peri, que é historiador e filho do ex-goleiro Lalá. Temos também o Helder Fraga, que é diretor do filme, né? E que está aqui com a gente. Não sei se o Léo Davanço tem alguma pergunta a fazer para complementar. Já a gente vai trazer o trailer aqui do filme. Eu queria perguntar para o Helder, assim, num filme como esse, né? Além da dificuldade de você buscar a história, porque na época não tinha internet como hoje, enfim, mas aí está com os historiadores ao seu lado. Qual que é a maior dificuldade para montar um filme desse, onde você vai contar a história do Lalá, mas aí você vai falar de outras pessoas, né? Então você precisa envolver família, precisa envolver direitos autorais para essas outras pessoas, e também, e questão de patrocínio nem se fala, né? Porque esse país realmente não incentiva a cultura, e também a dificuldade para você botar isso no mercado, assim que o filme for lançado. Realmente é um grande desafio, assim. Eu até falei com o Gabriel que se a gente fosse pelas vias normais, né, que seriam as leis de incentivo e aprovar o projeto Nancini para tentar captar e tudo, a gente ia tentar, para o filme começar a ser produzido, aí vamos colocar aí por baixo de 3 a 4 a 5 anos, entendeu? Poxa, o seu Lalá já acabou de completar 90 anos, né? E aí eu falei com o Gabriel falou assim, você acha que consegue? Eu falei, claro que consigo. Aí eu consegui juntar mais 2 produtoras, né, parceiras, para a gente conseguir produzir. Uma é a Primeiro Olho Filmes, né, que é do Tomires Ribeiro, e a outra 18º Produções, do Leonardo Granada. A gente conseguiu se juntar e o Gabriel conseguiu todo esse apoio aí dentro do Santos. Então foi aonde a gente conseguiu realizar. O Pepe topou também, abriu a porta da casa dele para a gente poder entrar e fazer uma entrevista bacana com ele sobre todo esse momento vivido junto com o Lalá e as grandes conquistas do Santos. Então a gente conseguiu, de certa forma, unir forças para a gente conseguir realizar, né? E recentemente, a gente teve um lançamento muito bacana, a gente teve uma recepção muito bacana que o Gabriel produziu junto com o Santos lá no Memorial das Conquistas, onde ele é historiador e trabalha. Então a gente teve um coquetel de lançamento ali. Depois eu vou pedir o Gabriel para falar dos ídolos que estavam lá, e assim, eu fiquei muito feliz que o Edinho teve presente, e eu ouvi da boca dele depois, quando ele assistiu o filme, ele me deu um abraço bem forte, agradeceu muito pela homenagem ao pai dele, né, no filme, que está bem presente também, porque tem uma presença forte junto com o Lalá. O Lalá era muito amigo do Pelé, e eu fiquei muito feliz, assim, a gente fez um lançamento lá bacana, e na semana seguinte o Gabriel conseguiu organizar também no Cine Rocks de Santos, que é um cinema de rua tradicional, maravilhoso, uma casa incrível, onde a gente fez o lançamento para o público, a casa estava lotada também, e foi muito incrível, a gente teve uma repercussão bacana com a TV Tribuna, enfim, eu acho que a gente conseguiu agregar, sabe, esse povo todo, mas o filme realmente foi feito de forma independente, porque se a gente fosse esperar tudo isso para acontecer, aí a gente vai colocar 5 anos para frente para a gente conseguir realizar o filme, e a gente sabe que
as pessoas, eu sempre falo com o Gabriel, eu falo assim, temos que festejar o seu Lalá em vida, né? Então esse presente tem que ser para ele em vida, tem 90 anos, né? E ele está recebendo várias homenagens, tanto dentro do clube, com o filme, e também ele vai lançar o filme na cidade dele, na Lapa, dentro de um festival, agora em novembro, que o Gabriel vai estar presente lá junto com ele, vai receber uma placa do prefeito lá, então é isso que eu queria, poder realizar isso, e para mim, assim, eu sempre falava com o Gabriel que o meu maior medo era o seu Lalá não gostar do filme, né? Aí acabou o filme, né? E o que foi muito legal, que foi depois que acabou a sessão, eu fui chegando meio tímido perto dele, muita gente em cima dele, e aí quando ele me viu, ele abriu a roda, me deu um abraço, e estava bem emocionado, e falou, olha, depois dos meus filhos, esse foi o maior presente que eu recebi em vida. Então ali para mim, falei assim, opa, tá no trilho, agora deixa andar, né? Vamos fazer o filme circular. Agora, assim, também para finalizar a sua pergunta, o filme agora ele tem uma carreira, né? Então, assim, quando a gente finaliza um filme, a gente faz um lançamento público, ele tem 2 anos para correr festivais, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? E aí, nesse meio tempo, a gente vai organizando com algumas distribuidoras para tentar fazer o filme chegar no cinema, porque é um filme de amor ao futebol, né? E de um grande ídolo do Santos, né? Hoje, se o pessoal quiser ver o filme, Helder, como é que ela pode fazer? Ele tem como ver o filme? Por enquanto, agora o filme só através de festivais, né? A gente fez essas 2 sessões lá, uma na Vila Belmiro e uma no Cine Rocks. Foram 2 sessões com intervalo de 1 semana. A primeira foi fechada para convidados, ídolos do Santos, e a segunda foi aberta ao público. Agora a gente vai começar a correr os festivais. A gente está trabalhando, está terminando a legendagem do filme em inglês para começar a mandar o filme para o mundo. 7h01, já já nós vamos ter mais do Helder Fraga aqui, também do Gabriel Pierin, que é filho do Lalá, falando um pouco mais sobre o filme Ninguém é Campeão Sozinho, e vamos trazer ainda nessa reta final de programa o trailer, né, do filme para você ter um pouquinho do gostinho a mais sobre a história do ex-goleiro Lalá. O De Olho no Peito, Gabriel, perguntar a você sobre o time, sobre esse momento, se sente à vontade de falar ou você está focado diretamente aí nos seus trabalhos e na questão histórica, embora, óbvio, que faz parte da história do clube, né? Infelizmente, a página mais triste da história. Mas você, como torcedor, acaba se envolvendo também e fica preocupado com essas oscilações que o Santos está tendo na Série B do Brasileiro, Gabriel? Evidentemente, né? Eu sou funcionário, historiador do clube. Eu falo que, assim, de certa forma, o meu trabalho me torna imune, né, ao momento atual, na medida em que eu vou contando as passagens mais gloriosas do Santos. Mas a gente segue escrevendo também o momento atual, né? O presente, ele vira a história no futuro e a gente está escrevendo. E como torcedor, evidente que a gente torce, que a gente sente o momento atual, sem dúvida. Muito bem. 7h12, o nosso Helder Fraga tá aqui com a gente, que é diretor do filme Ninguém é Campeão Sozinho, que fala da vida do ex-goleiro Lalá. Ele tinha falado para a gente trazer aqui o trailer do filme. Então nós temos já aqui no ponto, porque aí a gente vai pegar os destaques finais também de todos os nossos participantes. Vamos trazer um pouco mais do filme, né, feito pelo Helder, e que fala da história do ex-goleiro Lalá. Futebol é coletivo. Pessoas, mais uma comissão técnica, mais uma diretoria para poder conquistar um título.
Ninguém é campeão sozinho. Quando cobrar falta devagarzinho por cima da barreira, fogo, taca fogo. Tá aí. Hélder, quero começar com você agradecendo, né, a sua disponibilidade, trazer aqui o seu destaque final, parabenizando pelo trabalho e, claro, né, assim que nós tivermos a oportunidade, até para indicar para o torcedor quando que o torcedor pode ter a chance de ver o filme completo. Você falou que hoje só em festivais, mas a gente fica na expectativa de ter aí essa possibilidade e a gente divulga aqui sem dúvida nenhuma. Parabéns pelo trabalho. Você está aí na Alemanha, 5 horas na frente, já passou da meia-noite. Obrigado, viu, Hélder? Valeu e parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite, eu adorei. É sempre um grande prazer poder falar do trabalho, poder falar de um grande ídolo como o Lalá e de um clube tão especial como é o Santos. Muito obrigado, de olho no peixe. E sim, vou mantendo vocês atualizados aí sobre o filme, assim que tiver algumas datas de festivais ou de algum lançamento, a gente vai avisar vocês. Obrigado, viu? Pô, nós que agradecemos. Gabriel Pierin é filho do Lalá, historiador do Santos, né? Hoje é um funcionário do Santos, mas o Lalá esteve com a gente aqui no início do programa e o Gabriel não poderia deixar de participar também para trazer um pouco mais sobre esse trabalho feito. Gabriel, obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer falar contigo aqui no De Olho no Peixe. O prazer foi todo meu. Agradeço demais a participação. E parabenizo a vocês que cuidam da história do nosso Santos também, assim como eu. Eu digo sempre que a gente só cuida daquilo que a gente ama, e a gente só ama o que a gente conhece. Então fica aqui meus parabéns para vocês, conhecedores da história do clube, e que estão ajudando a cuidar dessa história. É um privilégio fazer parte desse programa. Parabéns, Hélder e Gabriel, pelo filme. Tomara aí que esse filme possa chegar a todo o público, mas principalmente ao torcedor santista, né, que ainda mais para quem está fora da capital, fora da cidade de Santos, como é o meu caso, que dificilmente a gente tem essa oportunidade. Então, tomara aí que os programas de streaming possam abraçar esse projeto e a gente possa também ter acesso. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Felipe, Léo, Murilo. Também parabenizar o Hélder e o Gabriel pelo trabalho, né? Estou ansiosa para assistir ao filme. Também mandar um abraço para o seu Lalá, né? Que falei brevemente aqui com ele. Enfim, agradecer mais uma participação. Precisar, estamos aí. Grande abraço para todo mundo. Valeu, Felipão. Valeu, Léo. Valeu, Nájila. Um agradecimento especial, claro, ao Hélder e ao Gabriel, ao Lalá. É muito emocionante a gente ter a história viva aqui para a gente poder conhecer um pouco mais, ouvir tudo que esses ícones fizeram de importante para o Santos. E, sem dúvida, pelo menos para mim, é um programa hoje memorável e agora a expectativa para que a gente consiga assistir o filme também. Parabéns para vocês pelo trabalho. E até a próxima, Felipão. Até sexta. Obrigado, Hélder Fraga, mais uma vez, ao Gabriel, ao seu Lalá, que esteve com a gente no início do programa, Léo Davanço, Nájila Luz, Murilo Sarro. O De Olho no Peixe está de volta nesta terça-feira, às 5h30 da tarde, para atualizar as últimas do alvinegro mais famoso do mundo. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.